Então, de um lado, você faz o seguinte, não é só a esquerda e toda a oposição aparecer como fiadora da urna, porque eu acho que a urna se tornou de menos ainda, embora ela seja, vamos dizer assim, o signo cognitivo que dispara todo o resto. Assim, eu não quero dizer, eu não quebrei a criptografia da urna, não me interessa isso. Interessa o seguinte, é o fato de que esse discurso do Bolsonaro, pelo menos desde 18, eu não vou falar o que era antes, mas pelo menos desde 18, quando ele fala isso no meio da eleição, ele fez, por reflexo, a oposição, leia-se, no caso da eleição de 18, o Haddad e o PT, como partido que estava apoiando o Haddad, ser o fiador, não só da urna, mas da justiça. E da justiça eleitoral, sobretudo, que um mês antes tinha cassado a eleição sem Lula é fraude. Ou seja, eles endossaram a eleição do Bolsonaro, não foi só o tweet do dia seguinte, o tweet feliz, do coração leve, que fez isso. Endossou, quando endossou o sistema dualista. Bom, desde lá o Bolsonaro, com mais intensidade, acho que foi a partir de abril, né, em 19, ele praticamente esqueceu dessa questão. Esse ano a questão voltou, ele voltou a falar do negócio da urna, e aí olha só que interessante, né? Porque tem esse duplo desdobramento, né, Romulus, que é o seguinte, não só faz o reflexo na esquerda, como o Bolsonaro, e olha só, no meio de uma campanha, e isso acho que a gente precisa entender melhor, dos tais ataques hackers aos vários setores do Estado. O Bolsonaro diz que, então, agora ele diz que o problema é o software, é o código, não sei o que lá, papapá. E aí a coisa da Oracle, não sei o que. Então, o que mais que ele está fazendo quando ele diz um negócio desse? Ele está alimentando a ideia de que precisa da segurança de um certo ator fundamental na nossa república. Aquele que foi chamado para socorrer o STJ, quando o STJ foi sequestrado por um hacker? Pois é, mas o que ele faz aí? Ele aumenta a insegurança do lado para as pessoas recorrerem àquilo que é a segurança. Então, o que aconteceu? Não é a troco de nada que o Exército fez, via Centro de Comunicação Social do Exército, várias publicações e ficou despejando ela em vários órgãos por aí, entendeu? Globo, inclusive, com aquelas matérias de sempre, de que o Exército ia garantir a tranquilidade das votações em 2020. Não é sintomático isso? Então, o discurso não é só de oposição entre Bolsonaro e o reflexo pavloviano da oposição. É de você achar o ator que, no meio desse sanduíche, entre essas duas forças, vai salvar essa situação, que é o risco que ele está dizendo que existe. Então, isso, em outras palavras, tem exatamente a mesma estrutura mental, semântica, sei lá como falar isso, mas, enfim, uma estrutura argumentativa da ideia de que existe politicamente, e aí que a gente vê nas eleições isso se replicar, as duas oposições, a oposição de base, né, Bolsonaro-PT, os que perderam, e o centro emergente que surge para salvar a pátria, que é isso que estão dizendo o tempo todo. Né? A ideia, enfim, de que você vai ter um meio termo que vai impor uma solução para isso. Então, no caso, eles estão assim, disparando uma quantidade gigantesca de ataques, hackers, eles, quem? Não tem como provar. Olha, tem um certo órgão agora que foi autorizado formalmente nessa semana, não só para fazer defesa, como fazer para ataque. Ataque cibernético, achei sensacional. Mas não é absolutamente sintomático que nessa mesma semana se firmaram
os centros de coisa cibernética e de comunicação do Exército e da Aeronáutica? Não é sintomático isso? Por que é essa semana? Por que não aconteceu isso há 5 semanas atrás? Ou daqui 2 meses? Assim, eles tinham na mão, a instituição estava pronta, bastou 4 ataques cibernéticos. Ah, não, nós temos isso aqui, sim, vamos fazer já.